Hora do Enem no ar! E hoje é dia de arte. Já imaginou o trabalho que dá para construir o cenário de um filme? De uma novela? Ou um programa de TV? É castelo medieval, hospital, nave espacial, quarto do Land. O nosso convidado de hoje conta tudo sobre esse universo. É o cenógrafo e diretor de arte Tadeu Catarino, mas é daqui a pouco, porque antes a gente bate aquele papo sobre arte no Enem com o professor Wilson Cardoso. Olá, Land, prazer revê-lo, tudo bom? Muito bem, professor. Como o conteúdo de arte cobrado no Enem dialoga com outras áreas do conhecimento? A arte, ela é uma disciplina marcada pela interdisciplinaridade. Ela se relaciona com outras matérias de uma maneira intensa e diversificada. Por exemplo, no Renascimento, falar sobre a arte renascentista, não dá para falar sobre ela sem falar da ciência e os avanços da ciência da época que levaram, por exemplo, à criação da perspectiva, que é fundamental na representação da arte desse tempo e que durou na representação artística durante 5 séculos. Sem falar disso, do ponto de vista da história, não dá para falar de religião, por exemplo, sem falar da arte e religião, a relação que tinha a arte egípcia com a religião, a arte da Idade Média, né? Quando a gente vai até o século XIX, né? A arte impressionista, por exemplo, ela tem uma relação profunda com a química e com a física, mais com a física até do que com a química. E a seguir, por exemplo, os artistas da arte moderna tiveram uma relação muito intensa também com a ciência, com a teoria da relatividade de Einstein, tá? E essa relação entre arte, ciência e arte e outros campos continua. Quando os engenheiros da NASA estavam pesquisando sobre a criação de um foguete para mandar à Lua, eles pesquisaram todas as formas construídas pelo homem, né? E foram parar nas igrejas góticas, que têm as torres muito pontiagudas, lembram? Aliás, essas torres vêm do ato de orar, né? E gerou as torres. E essa foi justamente a forma do foguete. E aí, bora ver uma questão que tem tudo a ver com isso? Vamos lá. Chega mais, professor Rodrigo Retka. Estou aqui hoje para resolver uma questão do Enem de 2016. E ela começa com o texto 1, nos apresentando uma obra de um artista chamado Francis Bacon. 3 estudos para um autorretrato. A gente já pode observar que é um trabalho que leva o rosto à deformação. A gente consegue ver que é uma figura, né, que se destrói, que se dilui, que é como se fosse uma análise, né, do rosto, só que é uma análise mais interpretativa. E eu tenho no texto 2 um trecho aqui, de um texto, né, da Duras. Tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito como acontece com as pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Na imagem e no texto no romance de Margaret Duras, os 2 autorretratos apontam para um modo de representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão. Quando a gente pensa nessa destruição, nessa deformação do rosto, da imagem pela arte moderna, a gente tem uma série de fatores que fazem a gente pensar isso. Quando eu penso na análise da forma, eu posso ter um motivo para fazer essa análise. No caso do trabalho do Bacon, por exemplo, é uma análise totalmente levada à ideia do psicanalítico. Ele é totalmente influenciado pelas ideias de Freud e da psicanálise. Então, quando ele propõe fazer estudos de rosto ou de imagens, ele está querendo despertar esse caráter mais sujo do ser humano, ele está querendo revelar coisas que a gente gosta de esconder, né? O Freud ele vai tirar os véus que envolvem a percepção sobre a mente humana, e o Francis Bacon ele tenta fazer isso nos seus trabalhos também. Quando ele nos mostra, né, uma imagem completamente deformada, dilacerada, ele está falando sobre isso, sobre o ser humano que existe por baixo dessa aparência que a gente tem. Eu tenho esse rostinho e tal, que é o que eu apresento no dia a dia, no cotidiano, mas por trás disso eu tenho uma mente, eu tenho um inconsciente, eu tenho um universo de outras relações. Então, essa análise psicanalítica no trabalho do Francis Bacon é muito importante. O trabalho dele é todo baseado nessas questões, de você ter uma análise mais profunda da sua própria mente. E o texto, ele também está relacionado com essa outra análise, de você olhar para além das aparências. Ele consegue fazer ali uma interpretação do rosto, do retrato, que está muito além da mera representação do real. Ele aponta para detalhes de uma maneira muito expressiva. E esses detalhes caminham em direção a um grotesco. Mas um grotesco pensado no quê? Essas questões elas se relacionam diretamente com a alternativa B, catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Todos esses conflitos que aconteceram no século XX, associados ainda à ideia da psicanálise
pelo Freud, nos revelam um novo universo que vai ser trabalhado pelos artistas, né, modernos e contemporâneos. Valeu, professor! A resposta certa é a letra B, que associa as obras à psicanálise, mas não é um conteúdo do ensino médio. Não é um conteúdo do ensino médio, de fato. Porém, a psicanálise é um advento muito importante na história da humanidade, tá? Surgiu ali por volta de 1890, no finalzinho do século XIX, e ele é um tema que uma boa aula de história abordaria, ou seja, já deixaria o candidato, digamos assim, sabendo da existência de Freud e de suas ideias. Na arte é fundamental a relação entre arte e psicanálise, principalmente a partir do século XIX, ou seja, a partir do surgimento dos chamados artistas pós-impressionistas. O mais importante deles é Van Gogh. Não dá para você falar da arte de Van Gogh sem lidar com os sofrimentos humanos e com as interioridades humanas. A obra dele, que deu origem ao expressionismo, é uma obra, é um prato cheio, né, para se falar sobre psicanálise. Mas logo a seguir, a gente teve também o surrealismo, que surgiu por volta de 1925, o movimento artístico moderno. Teve a liderança de André Breton, um escritor, ou seja, foi um movimento artístico que teve literatos e teve artistas plásticos e que era muito ou completamente baseado na ideia do inconsciente, que Freud, né, estudou profundamente. Dali buscava justamente que os artistas, esse movimento, criassem imagens vindas diretamente do inconsciente, ou seja, entre outras coisas, os artistas entravam numa sessão de cinema, viam um pouquinho, depois iam para outra sessão de cinema antes de ter terminado aquela, faziam uma, digamos assim, uma bagunça danada na sua mente para que pudesse, então, o inconsciente se liberar através de imagens que eles iam produzir sem pensar muito, ou seja, tentando driblar o consciente para que esse inconsciente surgisse, tá? Na verdade, a gente está falando da arte moderna, onde tem um lema arte moderna, ou seja, a arte não reproduz mais o visível como antes. A arte torna visível o quê? Aquilo que não é visível aos olhos, mas que a gente sabe que existe. Ou seja, o mundo interior das pessoas, a psique das pessoas. Então, essa foi uma das grandes relações. Não dá para você falar de arte moderna sem você falar de psicanálise. Você jamais se dará conta da dimensão do impacto da arte moderna sem esse vínculo com a psicanálise, com a ideia do inconsciente, né? E com outras dimensões também que Freud estudou e que estão muito presentes na arte moderna e que teve continuidade e repercussão na arte contemporânea. A opção B também fala das catástrofes que assolaram o século XX. A que eventos ela está se referindo? Land, principalmente as duas guerras mundiais, né? A primeira, iniciada em 1914, foi até 1919, e a segunda, iniciada em 1939 até 1945, que foram dois acontecimentos de repercussão mundial, né? E que marcaram as populações, principalmente europeias, mas não só. Foi o horror instalado no mundo naquela época. Agora, teve o Holocausto, muito relacionado à Segunda Guerra Mundial, né? E também não podemos esquecer a Guerra Civil Espanhola, né? E lembrando que a Guerra Civil Espanhola foi representada num dos quadros mais famosos da história da arte, que foi Guernica, de Picasso, né? Esses acontecimentos, e no caso, por exemplo, da questão do Francis Bacon, Bacon nasceu em 1909, morreu em 1993. Bacon estava vivo, tinha 5 anos mais ou menos, quando da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele já era adulto. Tudo isso, esse impacto psíquico que esse genocídio causou nas pessoas, e também Marguerite Duras, que nasceu e viveu mais ou menos nessa mesma época, ela é um pouquinho mais nova do que Bacon, né? Mas foi muito impactante. As figuras de Bacon, por exemplo, elas têm essa dilaceração dos corpos humanos, é inevitável você relacionar isso com os horrores da guerra, né? E com todas as deformações que as pessoas sofreram na guerra. Marguerite Duras, na questão, o trecho citado, ela faz uma diferença conceitual, né, entre o rosto que vai se desfazendo com o tempo e o rosto que é desconstruído, e o rosto que é
dilacerado, ela não usa esse termo, isso é um termo muito mais próprio do Bacon, mas, ou seja, o rosto que sofre violências físicas e também o rosto que se deforma pelo sofrimento humano. Ou seja, não é um processo natural de envelhecimento, né, de transformação no ser humano, né? Agora, o professor Retka fala de artistas modernos e artistas contemporâneos. Qual a diferença entre eles? O Bacon é um cara que está na transição da arte moderna para a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela surgiu, a sua primeira fase, em 1960, tá? O Bacon começa a atuar profissionalmente a partir de 1945. É importante dizer que o Bacon, no primeiro momento, ele foi cubista, ele foi expressionista, ele foi surrealista e depois ele foi algo além disso. Uma das principais características que fazem de Bacon um artista contemporâneo é o rompimento com a ideia de que a arte tem que criar beleza. Ou seja, ele tem aí um rompimento com a arte estética, tá? A arte chamada, aquela arte que é para agradar os olhos. Não, de fato, você olha para a obra de Bacon e não há essa preocupação. Na verdade, o que ele está apresentando ali é algo além da feiura, né? É algo muito incômodo de se ver, a dilaceração dos corpos. Ele foi um cara que é filho de sua época, passou por todas essas guerras, mas a principal guerra dele era a guerra contra o preconceito, tá? A sua arte expressa muito da sua experiência de vida, ou seja, suas experiências homoeróticas, suas fantasias sexuais, e por conta delas ele sofreu muito, principalmente questões religiosas, questões morais, questões dos costumes da época. Ele está falando disso. Marguerite Duras, por exemplo, era uma feminista e também está falando disso. Em outras palavras, são duas expressões artísticas, dois artistas, né, que falam sobre a diferença e que enfrentaram muitas dificuldades, né, para falar dessa parte da humanidade, dessa parte da sociedade que pouca expressão tem hoje, muito maior do que antes, mas na época tinha muito pouco. Ele também tem ainda algumas características que ainda são muito modernas, né? Ou seja, a obra que ele fazia era uma obra para ser exposta numa exposição, ou seja, suas telas, suas pinturas. Ele era um pintor, especificamente um pintor. E a relação que o público tinha com as obras dele ainda era uma relação de um certo afastamento, tá? Você ia para a exposição, olhava a obra e tal, e com ela estabelecia alguma relação, a maneira clássica, a maneira antiga. Os artistas contemporâneos vão além dessa relação e diminuem esse espaço entre o público e a obra. Por quê? Porque eles estão propondo que o público interaja com a obra, algumas vezes entre na obra e o próprio público, em outros momentos, seja um coautor da obra. A gente poderia dar um monte de exemplo aqui, que essa é uma característica. Bacon não chegou a tanto. Da mesma forma, a obra dele ainda era uma obra feita para os espaços destinados na sociedade para a arte, ou seja, museu, galerias de arte, centros culturais. E a arte contemporânea também quer desenclausurar a arte desses espaços e levar a arte para a sociedade, para o cotidiano, ocupando os espaços públicos. É o caso do grafite, por exemplo, tá? E várias outras expressões artísticas, como instalações que existem na sociedade, que existem também nesses espaços, mas existem fora desses espaços, tá? As performances que acontecem fora dos espaços próprios da arte, né? Os happenings que acontecem nas ruas. E, na verdade, a arte contemporânea, quando surge, ela quer deixar de fazer o que a arte anterior fazia e ela quer participar, digamos assim, de uma arte que fale sobre esse mundo que havia antes e que gerou 2 guerras mundiais, entendeu? O que tínhamos antes que gerou isso, ou então que não foi capaz de impedir que essas tragédias tivessem acontecido. E os artistas, então, começam com com muitas procuras, muitas buscas de fazer uma arte que participasse mais do cotidiano e que, mais do que criar beleza para as pessoas, criasse reflexão, criassem formas das pessoas pensarem sobre o cotidiano, sobre as sociedades em que viviam e que cada um, né, individual ou coletivamente, pudesse pensar em situações em que jamais a gente pudesse ter de novo essas tragédias. Em que ano a gente aprende tudo isso? Sobre arte moderna no 9º ano, tá? Estudando os movimentos artísticos modernos. Isso a gente seguiu com um currículo baseado na história da arte, né? No ensino médio, é o momento mais adequado, digamos assim, para se estudar sobre arte contemporânea. O momento mais adequado não quer dizer que não tenha que se ver isso antes, né? No segundo segmento do ensino fundamental.
Eu acho que, principalmente no 8º ano e no 9º ano, já dá para a gente estar conversando sobre isso. Tá? Agora, o ensino médio é o adequado, é o melhor momento para você estar discutindo isso, principalmente a partir das questões dos adolescentes. Muitas questões que afligem os adolescentes são também questões da arte, principalmente da arte contemporânea. Tá? Esses temas mais prementes da vida atual, elas são na arte também. É um ótimo momento. A arte é o espaço que os alunos têm para falar de si e das suas experiências de vida. Show de bola. Professor, para quem se interessou e quer pesquisar mais sobre o assunto? Nós temos um site muito bom, que é o site do Itaú Cultural. Lá nós encontramos sobre Bacon, encontramos sobre arte moderna, sobre arte contemporânea. Nós temos 2 produções brasileiras que são muito interessantes, para quem quer conhecer a arte contemporânea no Brasil, do Paulo Sérgio Duarte. E um outro livro é uma provocação de um estudioso brasileiro chamado Fernando Cocchiarelli, Quem tem medo da arte contemporânea? O título é uma pergunta, né? E, por fim, uma obra muito conhecida do Júlio Carlos Argan, chamada Arte Moderna. Muita gente tem um pouco de medo dessa obra, porque ela é um tijolaço, mas é uma obra que foi escrita para o ensino médio na Itália. Professor, muitíssimo obrigado mesmo. Prazer estar aqui, Lande. Prazer foi todo nosso, professor. O nosso convidado fez arquitetura, mas hoje constrói mundos de fantasia para o cinema e para a TV. É o cenógrafo e diretor de arte, Tadeu Catarino. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Então quer dizer que dá para se formar em arquitetura e ser cenógrafo? Com certeza, eu sou prova viva disso, né? Porque a faculdade de arquitetura, ela abrange, né, diversas ferramentas, entendeu? Ela tem no corpo docente vários profissionais. Então, você aprende 6 períodos de história da arte, você aprende plástica, desenho artístico, você aprende a parte de matemática. A cenografia hoje, ela ficou de uma forma tão real que você, necessariamente, você tem que ser um arquiteto com todas essas ferramentas que a arquitetura te dá. Você pode ser cenógrafo fazendo faculdade de cenografia? Pode. Você pode ser um designer e virar um cenógrafo? Pode. Mas, certamente, a arquitetura ela vai te dar todo o embasamento maior, várias ferramentas que as outras faculdades não dão. Então, eu digo para você, sem medo de errar, que hoje 95% dos cenógrafos de ponta são arquitetos, entendeu? Como é o dia a dia de um cenógrafo? É um dia a dia de pesquisa, né? O viver para um cenógrafo é um objeto de inspiração, né? Eu, quando estou na rua, estou na minha vida particular, estou no meu esporte, eu estou escaneando tudo e todo mundo, porque dali... fora a pesquisa que eu faço em livros, né? Pra você ver, eu tenho uma biblioteca em casa com quase 2.000 títulos, né? Desde cenografia, passando por arquitetura, por arte, por indumentária, por maquiagem, por fotografia. Todos os assuntos me interessam. Para o cenógrafo ser um cenógrafo de ponta, ele ser um cenógrafo com excelência no seu trabalho, ele tem que saber quase tudo, ou procurar ser um curioso de plantão, entendeu? Então, eu entro num restaurante, muitas vezes já tive até problemas, né? Porque eu entro num restaurante, eu fico olhando as pessoas que estão sentadas, o jeito de comer, o jeito de vestir. Porque quando eu recebo uma sinopse de uma obra de dramaturgia, por exemplo, eu tenho um personagem. Esse personagem eu vou ter que criar um perfil de personagem. E esse personagem vai morar em algum lugar. Então eu vou ver que mania ele tem, qual é a profissão que ele tem. Quando você vê cenário de uma novela, por exemplo, de uma dramaturgia, você acredita que aquilo não é cenário, que aquilo é realmente uma casa. E muitas vezes nós usamos materiais reais, fazemos escadas com mármore, entendeu? Usamos materiais que são reais. A cenografia hoje ficou tão exigente que a gente precisa ter uma responsabilidade técnica, você precisa assinar isso. Existe uma norma brasileira chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ninguém constrói nada, ninguém tem o aval ou a BITS alguma coisa, e o cenário também é assim, entendeu? Se você não tem a formação ideal para que você possa ter responsabilidade sobre isso. Qual a diferença entre cenografia e direção de arte? Você pode ser cenógrafo sem ser diretor de arte. Eu demorei muitos anos, talvez 20 anos dos meus 30 anos de profissão, para me denominar diretor de arte. Por quê? Porque eu fui buscar a formação. Eu não admitia eu chegar e dizer, eu sou um diretor de arte. Porque o diretor de arte, o que é? O diretor de arte é o Tim Burton, é o Spielberg. São pessoas que, além de criar
a história, eles detêm todo o domínio do que é figurino, do que é cenografia, do que é decoração, do que é fotografia, do que é uma câmera. Depois do meu curso que eu fiz de arquitetura, depois eu fiz cinema, depois eu fiz propaganda e publicidade, eu comecei a fazer cursos paralelos. Eu fiz curso de fotografia, eu fiz curso de design de exposição no MoMA, eu fiz curso de história da Inglaterra, eu fui me formando e me informando. Quando eu vi que eu já tinha feito trabalhos o suficiente e dando pitaco nas reuniões de direção, o figurino, paleta de cor, a maquiagem, aí eu pude me denominar, também depois de vários trabalhos que eu fiz, dando a temática, sendo ouvido pelos diretores, eu pude me denominar diretor de arte, entendeu? E de onde surgiu essa sua paixão pela cenografia? Eu tinha 11 anos de idade, eu estava em Angra dos Reis, fui assistir um filme no cinema, né? Era um cinema bem simples, era um faroeste, né, americano. E eu fiquei vendo o filme 3 vezes direto, 6 horas, e meu pai me procurando. Quando meu pai me encontrou, porque só era eu no cinema, só tinha eu no cinema, ele falou, você tá louco, você ficou dormindo aí? Eu falei, não, eu fiquei vendo o filme. Ele falou, o que é isso? Eu falei, pai, eu quero trabalhar ali. Ele falou, ali aonde? Nem eu sabia. Depois o Woody Allen fez aquele filme, né, que as pessoas saem da tela. Aí eu comecei a ficar de olho e ver, né, fui vendo que eu queria trabalhar em cinema, queria trabalhar em televisão, e essa coisa sempre me deixou atônito, né? Além da televisão, que outros lugares você já trabalhou? Eu tenho coisas na minha carreira que são engraçadas, que são marcos, né? Eu sou o único cenógrafo que fez o Réveillon de Copacabana, na virada do milênio, por exemplo. Olha Ninguém aí. mais vai fazer. De 1999 para 2000. Eu fiz com o Roberto Talma, nós fizemos 5 palcos, esse foi um marco na minha vida. Outro foi os 100 anos do jogo Fla-Flu, também ninguém mais vai fazer 100 anos, né? Eu que fiz. Outro foram 150 anos do Bondinho do Pão de Açúcar. Quer dizer, eu trabalhei em várias, eu trabalhei em teatro, trabalhei em eventos, trabalhei em eventos de moda. Então, a área de atuação hoje, ela é ilimitada. Depende muito da tua criatividade, entendeu? Tadeu, muito obrigado mesmo. Foi uma Obrigado, honra, eu viu? agradeço. Obrigadão. Eu que agradeço. Tá vendo quanto conhecimento entra em jogo quando você quer contar uma história? Tá na hora de escrever a sua. E o primeiro passo é focar no Enem. Então, até mais.